O gigante ganhou, doidão! Oh, que vitória, filho! Graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Muito boa noite para vocês, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Gigante da Colina, a live de pós-jogo do canal do Pedrosa. Estamos falando do Cruz Maltino, do mastodonte da colina. Estamos falando de um time que tem 4 vitórias nas últimas 5 partidas. Do maior crescimento do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o terceiro colocado do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco continua vencendo, crescendo, evoluindo e mostrando que o que aconteceu antes da data FIFA se confirmou agora depois. Principalmente uma equipe que, com os reforços Carlos Cuesta, Robert Renan e Barros em campo, eleva o seu patamar. Apesar de velhas peças continuarem prejudicando o Cruz Maltino, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas é uma vitória enorme, é uma vitória maiúscula, é uma vitória gigante de um time que precisava vencer se quisesse continuar olhando para cima. Extermina completamente qualquer papo de zona de rebaixamento. E mais, começa a olhar para o Campeonato Brasileiro com um pouco até mais de carinho, porque se as atuações continuarem se repetindo, se o Vasco continuar apresentando futebol consistente, tático, coletivo que tem conseguido apresentar, é de fato para olhar para as 8 primeiras colocações, para quem sabe até beliscar uma vaga na pré-Libertadores antes da Copa do Brasil. O objetivo é terminar entre os 10, é terminar na parte de cima da tabela e continuar formando essa equipe. Mas a verdade é que o que o Vasco desempenha em campo e com os reforços que aconteceram, dá para a gente falar que dá para sonhar sim para ficar entre os 8 colocados. O Vasco é um time que tem mostrado consistência, tem mostrado que com os reforços mudou de patamar, tem pontuado dentro e fora de casa, voltou a ter São Januário como uma fortaleza e agora conseguiu vencer o Fortaleza fora de casa com 2-0. E um 2-0 bem feito. Numa grande atuação de Rayan, numa grande atuação de Barros, numa grande atuação de coletivo, que foi o Vasco da Gama. Mas sem dúvida alguma essa vitória não poderia estar na conta de outro que não seja o goleiro Léo Jardim. Um cara que não vivia sua melhor fase, um jogador que a gente sabe que já entregou muito e estava devendo uma grande atuação, estava devendo o brilho que ele acostumou o vascaíno a ter com suas defesas. E foi ele quem manteve o Vasco no vivo, no jogo, para poder ter tanto 1-0 mantido, mas também fazer com que o Vasco estivesse na partida para fazer o 2-0. Léo Jardim hoje foi enorme, apareceu quando o Vasco mais precisava. E é por isso que essa equipe guerreira, dentro do jogo e até depois dele, continua pontuando dentro do Campeonato Brasileiro. Nona colocação, é um Vasco que alegra o torcedor, é um Vasco que consegue vitórias não só por acaso, mas também vitórias em que joga melhor, em que joga bem, em que tem padrão e que hoje mostrou uma característica muito interessante, que é saber sofrer, quer se defender, quer aguentar uma pressão, mesmo com uma brilhante atuação do seu goleiro, e que está lá para isso também. É para isso que você paga o maior goleiro do Brasil. É para isso que você tem um jogador de nível de seleção brasileira no seu gol. Para te dar pontos, para te dar resultados. E foi isso que o Léo Jardim fez também. É o Vasco do Fernando Diniz. E não se pode ignorar isso. Não se pode ignorar que foi esse treinador que mudou o Vasco de patamar. Mas é claro, com o trabalho dele dentro do campo, dentro da janela de transferências e que tem que ser muito elogiada pela diretoria feita nessa segunda parte da temporada. Presidente Pedrinho, diretor Felipe e também o Admar fizeram um trabalho especial que colocaram, de fato, os jogadores em suas lacunas, faltavam coisas no Vasco, e principalmente Robert Renan, Carlos Cuesta e a volta de Barros fizeram essas lacunas serem preenchidas. O Andrés Gomes é muito bom jogador e é um cara que ainda vai ajudar o Vasco bastante nessa temporada. Então tem que dar todo o mérito do trabalho do departamento de futebol para isso também ter acontecido. Não tem como passar pela melhora do Vasco dentro de campo sem observar. E se o Pedrinho, lá no início do ano, disse que o Vasco tinha um elenco top 8, lá ele estava errado. Lá ele se equivocou. Lá o Vasco não tinha um elenco top 8.
Mas agora, Pedrinho, se você quiser dar essa declaração novamente, não vejo nenhum absurdo. O Vasco tem sim potencial para estar entre os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. Já está entre os 4 na Copa do Brasil. E agora, com os reforços que a sua diretoria conseguiu contratar, é verdade. É verdade. Vocês hoje conseguiram construir uma equipe que é sim top 8 elencos no Brasil. E apresenta, que é o mais importante, futebol de um time top 8 no Brasil. E mais importante do que isso, vale lembrar que o Vasco ainda perdeu o Jair, que era uma peça importantíssima. Vale lembrar que o Vasco hoje não teve o Paulo Henrique, o melhor lateral direito do Brasil e peça crucial desse time. E mesmo assim, a equipe conseguiu, sem dúvida alguma, apresentar um bom futebol mais uma vez. Então a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Fiz aqui uma pequena introdução das coisas que aconteceram na partida, que a gente vai discorrer também dentro dessa live de pós-jogo. Peço para você deixar seu like, se inscrever no canal do Pedrosa, ativar as notificações. Agradeço a todos vocês, inclusive. A gente está aqui com quase 4 mil pessoas. Na última live eu pedi para a gente bater 160 mil inscritos e a gente bateu. Então, agradeço mais uma vez a torcida do Vasco com todo o apoio que sempre veio dando durante o crescimento do meu trabalho. Eu me dedico muito para isso aqui acontecer, né? E você apoiar meu trabalho, pode deixar que no final da análise a gente vai ver o superchat e eu vou comentar cada um por um, tá bom? Deixa o seu like que é muito importante, vamos nessa. O jogo ele foi bem característico assim do que o Vasco já tem, tentando controlar um pouco a partida. É claro, o gramado do Castelão até deu uma pequena melhorada, achei até melhor do que em outros jogos que o Vasco já fez lá e que outras equipes já fizeram lá. E esse gramado acabou deixando com que o Vasco colocasse um pouco do seu futebol em campo. Tanto é que a melhor chance da partida até a expulsão do Hugo já tinha sido do Vasco. Uma bola na trave ali, que o Ryan não conseguiu chegar, mas que o Vasco já tinha construído com o Carlos Andrés Gomes pela direita e que foi uma mudança muito importante. Hoje o Vasco ele entrou com 2 mudanças que foram cruciais, importantes nesse momento em que o Vasco se montou durante essa data FIFA. Vale lembrar que o Vasco não teve o Puma Rodrigues durante essa preparação e muito menos o Paulo Henrique, que também estava com a seleção brasileira brilhando por lá, por sinal. Então, o Fernando Diniz, ele utilizou o Tietê como lateral direito, porque o Paulo Ricardo, que é da posição, acabou se lesionando nesses treinamentos, uma pena para ele, muita força ao Paulinho, e o Tietê foi utilizado ali porque o Tietê já fez essa função diversas vezes na carreira, no Botafogo, no Palmeiras, até como lateral esquerdo o Tietê já jogou, porque o Tietê tem um entendimento tático interessante e ele é um cara que tem facilidade com as 2 pernas. Então, eu até tinha comentado isso no SBT Sport Rio nessa semana, que eu olharia com carinho para essa possibilidade. Mesmo tentando trazer de volta o Puma e o Paulo Henrique, naquele momento, por conta da logística complicada que tinha dentro dessa data FIFA, eu testaria o Tietê ali. Eu acho que o Tietê é um jogador que pode fazer aquela função, porque ele tem pulmão e ele tecnicamente é bom, já fez essa função diversas vezes. E a outra grande mudança, sem dúvida alguma, foi a saída do Verratti. Inclusive hoje é aniversário do Verratti, parabéns para ele. É um cara que sempre honrou, vestiu e contribuiu para a camisa do Vasco da Gama, merece muito respeito e a gente tem que continuar nutrindo esse respeito. Mas hoje, e já tem algumas lives que eu venho comentando aqui, que na minha humilde visão, o Verratti deveria sentar no banco para ele poder descansar, para ele poder preservar um pouco até o mental dele e preservar o time do Vasco da Gama. Olhar para o que o campo estava falando, olhar para o que o campo estava trazendo e o que o campo estava trazendo, e ficou mais explícito ainda no segundo tempo contra o Vitória, é que o time com o Carlos Andrés Gomes, o Ryan, o Nuno e o Coutinho se tornava uma equipe mais móvel, se tornava uma equipe mais envolvente em relação ao seu adversário. Então o Vasco voltou também com o Lucas Piton na lateral esquerda, até onde ele aguentou e ele saiu com câimbras, lembrando que o Lucas Piton está voltando de lesão, mais de um mês parado. Ele foi muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e o Vasco teve esses 4 jogadores mais móveis lá na frente. O início de jogo, o Fortaleza veio também para cima, porque uma situação precária dentro do Campeonato Brasileiro, uma equipe que estava jogando em casa, no desespero, e o Vasco foi aproveitando, e já era melhor. Até aqui, a gente olha para o que aconteceu hoje, e com todo respeito, cara, assim, eu me sinto muito tranquilo de falar sobre esse jogador. E, cara, eu sou profissional, mano. Assim,
cada ano que passa, eu tento me tornar um profissional melhor. Cada ano que passa, cada mês que passa, cada dia que passa, eu tento estudar mais futebol, eu tento aprender mais sobre esse jogo e eu ainda tenho que aprender muito, muito para me tornar o cara bom que eu imagino que eu tenho potencial para ser. E tem outra coisa também que se chama ética profissional. Essa ética profissional, esse respeito, ela vai crescendo com o tempo quando você trabalha com comunicação. E principalmente depois que você tem cada vez mais contatos com esses atletas. Muita gente aqui gostava de me taxar como uma pessoa que perseguia o Hugo Moura. E eu falava aqui na live, gente, eu não tenho absolutamente nada, nem contra o Hugo Moura e nem contra qualquer outro jogador. O meu papel aqui não é esse. Não é esse. O meu papel aqui é falar sobre o que eu enxergo. Falar sobre o que eu entendo de futebol. E mais uma vez, o campo provou que o Hugo Moura é um jogador que não tem condição de ser titular do Vasco da Gama. Eu tô falando isso de peito aberto, tá, gente? É de peito aberto. Vem aqui, você que ainda continua defendendo o jogador de futebol Hugo Moura. Você. Cara, entenda uma coisa. A gente não caiu aqui de paraquedas. A gente não tá aqui de paraquedas. A gente estuda pra caralho. Eu sei que tem muita gente em rede social que adora falar que comentarista ganha pra falar merda. Mas não. A gente ganha e se a gente tá numa posição em que a gente só cresce, SBT, Casa TV, entre tantas outras, e o canal do Pedrosa também continua crescendo, é porque a gente estuda, cara. É porque a gente entende do que a gente tá falando. Pode errar uma vez aqui ou outra, vai errar. Pode ter um equívoco aqui uma vez ou outra, vou me equivocar. Mas, gente, o Hugo Moura não é um jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Hugo Moura não é um jogador capaz de vestir a camisa titular do Vasco da Gama. Não é a primeira vez. Isso não é de agora. Não é por causa do erro que ele cometeu hoje, que ele acabou solando, e isso pode acontecer com qualquer jogador. O Danilo, por exemplo, com a camisa do Flamengo, ele levantou o pé alto lá contra o Bahia e ele foi expulso com 13 minutos. Um cara que passou pelo Real Madrid, pelo Porto, pelo Manchester City, pela Juventus e hoje está no Flamengo. Seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Ele fez essa besteira também. A questão do Hugo não é essa. A questão do Hugo é que esses erros, eles se repetem jogo após jogo. Existem alguns jogos que os erros dele acabam não se transformando em gol, mas todo jogo, você pode crer que ele vai ter um erro que pode se tornar algo grave. Então assim, cara, desculpa. Nada me surpreende. Nada me surpreende. Nada do que ele fez hoje me surpreende, porque eu tô avisando isso aqui o ano inteiro. E porra, Pedrosa, o Vasco ganhou. Tá reclamando? Eu não posso mascarar, mais uma vez, que ele acabou acontecendo em um fato em que não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Eu vi um bando de gente clubista. Desculpa, cara. Não seja clubista. Ele pisou na panturrilha do jogador do Fortaleza. Porque com o Vasco não é expulso. Tá errado. O Vasco foi prejudicado. Por exemplo, no jogo contra o Bahia. 2 vezes era para ter sido expulso. O jogador que pisou no Pumita e o jogador que pisou no Coutinho. Isso não quer dizer que justifica o erro grave que foi o que o Hugo Moura fez hoje. Ele botou a partida do Vasco a perder. Foi isso que ele fez. Ele, mais uma vez, deixou o time na mão. E aí você vai pegar as estatísticas, vai parecer assim, o Pedrosa, meu Deus do céu, ele persegue o Hugo Moura. Aí tu olha, dos 11 erros graves que o Vasco cometeu nesse Campeonato Brasileiro, 5 foram do Hugo Moura. 5! Ele poderia ter botado a perder os 3 pontos do Vasco hoje, a progressão que o time estava tendo, o ajuste tático, a grande fase de vários jogadores, como o Ryan, como o Léo Jardim, que fez uma belíssima partida hoje, como a dupla de zaga Cuesta e Robert Renan, do Barros, só porque, mais uma vez, ele cometeu um erro inaceitável. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama 2, Fortaleza 0 pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama conseguiu uma belíssima vitória, uma vitória fundamental para as pretensões no campeonato. Inclusive, vou aqui passar rapidamente para vocês como que está o cenário do Vasco nessa competição. Mas uma coisa que eu posso adiantar para vocês, um respiro gigantesco para o gigante da colina. Lembrando que
hoje, né, são mais de meia-noite, hoje vai ter Vitória e Bahia, jogo importante. Se o Bahia vencer, melhor ainda para o Vasco da Gama. Tem Fluminense e Juventude e Grêmio e São Paulo. Né, o ideal é Fluminense vencer, Bahia vencer e um empate ali de Grêmio e São Paulo. O Vasco da Gama está nesse momento na 9ª colocação do Brasileiro com 36 pontos. Porém, cara, com 28 jogos, faltam 10 rodadas ainda, tem 30 pontos em disputa. Se o Vasco fizer, por exemplo, 10, 14 pontos aí, metade dos pontos, por exemplo, o Vasco ali pode brigar assim, ponto a ponto para estar na Libertadores do ano que vem. Lembrando também que tem a Copa do Brasil, não podemos esquecer disso, que o Vasco da Gama está classificado para a semifinal e vai enfrentar o Fluminense. Inclusive, o próximo adversário, o Fluminense tem um monte de pendurados, se tomar cartão amarelo, fica fora. Por exemplo, Martinelli está pendurado e pode ficar fora do clássico contra o Vasco da Gama. E aí, o Vasco hoje está 11 pontos na frente do Vitória, que é o 17º colocado, o primeiro time dentro da zona. E aí, cara, eu acho que as previsões realmente vão acontecer. Possivelmente os times que estão hoje na zona, que é Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória, eu acho que esses times aí que realmente vão cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e o Vasco da Gama pode, quem sabe, alcançar a Libertadores de forma direta. E aí, imagina só, o Vasco novamente na Libertadores, podendo montar um time mais qualificado na próxima temporada, podendo chegar de forma direta para a fase de grupos, né, porque tem a Copa do Brasil, e aí o time melhoraria bastante a capacidade financeira e, obviamente, também melhoraria bastante seu elenco, porque estando na Libertadores, chama muita atenção dos jogadores. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!